Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do desafio Pintar e Relaxar. Eu sou a Isabel e hoje vamos perceber como é que a quantidade de água que temos no pincel vai poder influenciar as nossas pinturas. Muitos de vocês vêm ter comigo a perguntar: Isabel, qual é que é a quantidade certa que eu tenho que ter no pincel para poder pintar como tu fizeste aqui? E hoje vamos perceber quais as diferenças, quais as manchas que se criam com as quantidades de água diferentes. Bem, eu vou começar por usar este pincel, o número 10, e agora basta vocês escolherem uma cor qualquer. Eu vou escolher este azul. Não gostei muito deste azul. Já sei, já encontrei aqui uma cor ótima. Olhem, este azul é este mesmo que vou usar. Ok. Então, vou começar por não ter água no pincel. Vou começar por fazer um retângulo. Conseguem ver que aqui já há aqui algumas zonas que não têm tinta. O que acontece é, quando o pincel está seco, nas zonas em que ele está mais seco, já não vai colocar tanta tinta no papel. Por isso, quando passamos o pincel no papel, ficam então estas zonas sem tinta. Pronto, estou aqui a pintar para verem que esta zona aqui está pouco pintada, parece que o pincel não pinta. Pronto, agora vou adicionar um pouco mais de água à nossa mistura que tínhamos anteriormente e vamos ver a diferença. Está mais diluída porque a cor já não está tão forte, ou seja, tem mais água, ficou um bocadinho mais claro, mas já pinta toda a zona da folha. Já não tem esta parte aqui sem tinta. Esta parece-me ser a quantidade de água ideal para pintar algo sem manchas. No entanto, se vocês quiserem ter aqui um tom mais carregado, um tom mais intenso, basta irmos buscar aqui mais um pouco de pigmento, misturar aqui um pouco na paleta. Aqui a cor já se nota a diferença. E agora, quando passamos no papel, já conseguem ver a diferença da intensidade da cor. Ou seja, a quantidade de água é praticamente a mesma, mas o pigmento já está mais forte. Se vocês quiserem, ainda podem adicionar um pouco mais de pigmento e vão reparar como a cor vai ficar ainda mais intensa. Estão a ver? E aqui já temos um pouco mais de água e eu agora vou puxar aqui o pigmento para baixo, esta água para baixo. Vou fazer aqui uma pocinha. Até vou pôr aqui um bocadinho mais para vocês verem o efeito que fica depois no final desta pocinha aqui com um pouco mais de água e pigmento. Então agora vamos começar por colocar bastante água aqui na nossa paleta. E vai assim, nem passa pelo papel. Vamos pôr diretamente da paleta para o papel. E vou pôr aqui para vocês verem a quantidade de água. Na verdade nem é assim tanta, mas vamos ver como é que fica no final estas manchinhas. Agora vou com a mesma quantidade retirar um pouco de água no papel. E já vamos perceber que a quantidade de água desta vez já foi menor do que a anterior. O que é que eu vou fazer? Vou com um lápis, neste caso uma lapiseira, vou colocar o que é que foi feito. Aqui vou começar por pôr pincel com pouca água, neste caso pincel seco. Aqui era pincel com um pouco de água. Aqui mais pigmento. Ainda mais pigmento. Aqui vou pôr muita água. E aqui menos água
que a anterior. E agora ainda vou fazer outra com menos água ainda. E depois vamos ver como é que vai ficar. Pronto, vou colocar aqui ainda menos água que a anterior. Isto foi tudo seco no seco. Então, agora vou aqui escrever seco no seco, que é para perceber a diferença. Aqui foi molhado no seco. Então agora, aqui em baixo vou utilizar a técnica Wet on Wet e vou molhar previamente o papel e só depois vou colocar a tinta. Agora, com apenas água limpa, vou fazer então aqui o retângulo. E agora, com esta parte bastante diluída, vou já pôr aqui para vocês verem como é que fica a técnica molhado no molhado, ou seja, wet on wet, como preferirem. Agora vou também molhar outra vez, mas desta vez vou já buscar mais pigmento e vai mesmo diretamente para vocês perceberem. Até vou fazer aqui umas pintinhas para vocês perceberem como é que vai ser o efeito no final. Portanto, aqui foi molhado no molhado, muita água. Aqui foi diretamente da pastilha. Vou agora retirar o excesso aqui no paninho e vou pintar, para depois também verem as diferenças com retenção de água, sem retenção de água. Na verdade aqui, como o papel já vai estar molhado, vamos ter que jogar mais com a quantidade de água que temos no pincel para que não fique as tais poças. Aqui vou escrever que é água QB, que é o que na verdade eu utilizo normalmente e é o que se calhar vos interessa para não terem tantas manchas no final. Então o que é que vocês podem fazer? Podem ter aqui bastante água, vamos pôr aqui bastante água e vamos começar a pintar um retângulo. O que é que acontece? Desta vez eu não vou pintar logo tudo, vou começando a puxar a tinta para baixo. Bem, o que é que eu vou fazer neste caso? Vou começar de cima para baixo e não vou buscar mais tinta, vou simplesmente com a tinta que já está no pincel, com a quantidade de água que já está no pincel, vou começar a puxar tudo para baixo. Ou seja, agora aqui no final vão ver a poça. Pronto, vou retirar aqui o excesso no paninho e vou começar a pintar.
Pintando assim, desta maneira, começamos a ver que o retângulo fica de uma forma mais uniforme. A ideia é, assim que vocês veem que estão a fazer esta pocinha e não querem que fique a mancha da poça, tentam tirar logo a seguir. Eu vou-vos mostrar aqui, noutro retângulo, vou fazer aqui com bastante água, vou fazer aqui com exatamente a mesma coisa que fiz anteriormente. Vou puxando para baixo a tinta. O que é que vai acontecer? Aqui no final, para onde eu puxar a tinta, vai ficar aqui uma pocinha. Até vou pôr aqui um bocadinho mais para vocês perceberem o que eu quero dizer. Então o que é que nós vamos fazer? Com o pincel sem água, vamos secar o pincel. Vamos com a ponta do pincel absorver a tinta que ficou na poça. Conseguem ver que nós conseguimos retirar todo o excesso de tinta que estava neste cantinho? Então, quando secar, já não vai ter o efeito da pocinha no final. Como teve aqui, por exemplo, aqui conseguem perceber perfeitamente. Aqui falta dizer que é muita água. Aqui vamos pôr reter água no papel. E aqui muita água com absorção do pincel. E pronto, já têm aqui algumas ideias de como é que a água se comporta no papel, as quantidades de água. Aqui vou-vos mostrar. No seco fica assim desta forma. Conseguem ver aqui estas zonas que ficam a branco. Aqui temos mais água. Fica assim com estas bordas mais delimitadas. Aqui ainda temos ainda menos água, ou seja, aqui a delimitação vai ficar menos demarcada. E quando temos ainda menos água, reparamos que aquela linha demarcadora feita pelo excesso de água já não existe. Quando passamos aqui para o pincel com a quantidade de água necessária, as linhas não existem, está tudo mais uniforme. Neste caso aqui só acrescentamos mais pigmento, portanto a cor ficou um pouco mais escura. E aqui ficou com ainda mais pigmento, portanto ficou ainda mais escuro. E aqui no cantinho fizemos de propósito aqui uma pocinha e fica assim o resultado o depósito de água com tinta. Fica assim com estas manchinhas. Pode ser que gostem deste efeito e que o queiram utilizar intencionalmente para alguma pintura, mas o importante é vocês saberem como é que a aguarela se comporta no papel para depois usarem isso a vosso favor. Pronto, agora aqui na técnica wet on wet, no molhado no molhado, aqui o papel está abaulado, é normal, por isso é que utilizando esta técnica normalmente nós utilizamos a fita crepe, que é para esticar o papel e evitar que ele enrugue durante a pintura. Diretamente na pastilha, no molhado, fica desta maneira. Algumas zonas, como não fomos até ao limite da água, aqui ela está a esbater, começa a fundir com a água e começa a ficar um tom mais esbatido. Aqui deixámos um espaço em branco e ficou assim o efeito. E aqui com água KB no molhado e ficou assim. Depois temos aqui com muita água, ficou assim com esta manchinha no final. Tudo muito delimitado. Aqui com retendo a água no papel ficou mais uniforme. E aqui, como podem ver, a ideia era não ficar a mancha e não ficou. Apesar de ter tido a mesma quantidade de água no cantinho. Vou mostrar-vos aqui ainda outra situação, que é a aguarela a fundir-se com outras cores. Vou já fazer no wet on wet. Vou fazer aqui já um retângulo. E vamos misturar cores.
Ou seja, vou começar aqui com o azul no início. E agora vou com o amarelo pintar do outro lado, começar a pintar do outro lado, até que as cores se unam. E o que é que vamos fazer? Vamos misturar as cores aqui no meio. Ver como é que elas se fundem. Em vez de molharem primeiro, também podem começar logo diretamente com no seco, não é? Com a folha seca. Por exemplo, aqui estou a começar com o azul na folha seca. E agora com um pouco de água vou aumentar aqui a quantidade de água nesta zona para que as cores se unam de outra maneira mais harmoniosa. E agora aqui no meio com água vamos misturar os dois. Vou então buscar aqui o azul. Fica assim o resultado final, para vocês verem como ficou. Na parte em que teve mais água fica assim mais suave, na parte no seco fica mais dura. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de aproveitar para utilizar estas técnicas que aprenderam agora para as vossas pinturas. Tenham um bom resto de dia e vemo-nos amanhã.